Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista com informação exclusiva para você. Eu apurei com exclusividade o salário de Matheus Bidu, já que ele quer aumento para renovar contrato com o Corinthians. Vou te falar o salário e você vai me dizer se vale a pena ou não dar um aumento para Bidu e renovar o contrato dele. Vamos também falar sobre Pedro Raul no Ceará, o que está pegando. Eu tenho os detalhes dessa negociação e vou te contar tudo agora também nesse blend de informações, que ainda tem o custo-benefício Héctor Hernandes. Vocês me perguntaram no almoço com a Fiel o salário do Héctor Hernandes, o custo-benefício. Eu vou te passar tudo na temperatura certa também aqui nesse blend, que ainda tem o Corinthians de volta à NFL, ou melhor, a Neoquímica Arena, né? Vai sediar um jogo da NFL também na temporada 2025, como já aconteceu em 2024. Tudo isso agora para você nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho e completo neste ano 20 anos de carreira no jornalismo. Agradeço você pela confiança, né? Vocês que estão comigo aqui pelo carinho. Peço para você deixar o seu like, por gentileza, se inscrever no canal, ativar as notificações. Para a gente falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, estou parecendo um contador aqui hoje, né? Nós vamos falar muito de valores, de números. Vamos começar então pelo Héctor Hernandes. Hoje vocês me perguntaram no almoço com a Fiel o valor, né, do salário do Héctor Hernandes, se vale a pena, já que é um atleta que tem sido pouco aproveitado no Corinthians, tá? Eu fui apurar para vocês, primeiro o salário dele, tá? 450 mil reais por mês, não é barato, né? O Héctor Hernandes é um jogador europeu, tudo bem que não teve grande destaque na carreira, mas veio da Europa, 450 mil, enfim, eu acho caro, tá? O Héctor Hernandes, né? Passando aqui em relação ao custo-benefício, né? Peguei aqui com o Data Claus, Héctor Hernandes, ele tem 29 anos, né? Repito, ganha 450 mil por mês, apuração no canal Café do Setorista. Ele tem 10 jogos com a camisa do Corinthians e nenhum gol, tá? Em 2024, ele fez 5 partidas, foi titular em apenas 2. Em 2025, fez mais 5 partidas, foi titular somente em uma, tá? Na estreia ali contra o Red Bull Bragantino. E o contrato dele, né, o pior, né, velho? Vai até o final, né? Nem metade. Vai até o final de 2026. Enfim, um custo-benefício bem ruim, né? Porque nós estamos falando de um jogador que não fez nenhum gol com a camisa do Corinthians. Em 2024 jogou 2 vezes como titular. Uma vez esse ano, são 3 jogos apenas como titular. São 15 jogos, né? 10 jogos no Corinthians até agora, né, no total, 5 jogos em 24, 5 jogos em 2025, ganhando 450 pau por mês. A gente fala muito de Pedro Raul e vocês queriam saber desse. Vocês perguntaram, eu fui atrás, aqui assim, vocês que mandam, e a informação nunca vai faltar. Dedo no like e vamos seguir falando do Coringão. Até para não confundir sua cabeça, muitos números, que eu vou voltar nos números de Pedro Raul, números do Bidu com exclusividade, né? Se o Bidu vai renovar ou não vai, se vai embora, se está pedindo um aumento. Daqui a pouco tudo isso. Vamos para o Corinthians, né? Que vai sediar novamente, né, uma rodada da NFL. Pô, acho bem bacana isso, tá? A Neoquímica Arena sediará um novo jogo da NFL em 2025. Essa informação, ela foi divulgada inicialmente pelo Estadão, tá? E, inclusive, né, o Estadão já cravou que os Los Angeles Chargers, né, vão ser o mandante da partida, tá? O Los Angeles Chargers será o time mandante, enquanto o adversário ainda vai ser definido. A partida tem data e horário já, 5 de setembro, às 21 horas. Nesse período, o calendário do futebol brasileiro estará paralisado pela data FIFA, que está prevista para os dias 1º e 9 daquele mês. Cara, poderia ser durante a parada do Mundial, né? Você tem um mês aí para recuperar gramado, tudo, porque depois, né, a parada da data FIFA não é muita coisa, e aí volta daquele jeito, né, o gramado, né? Eu acho que a NFL foi uma das responsáveis por deixar esse gramado do Corinthians tão ruim. Apesar que deve estar faltando aí uma administração boa também em relação a isso, tá? Vamos aguardar. O anúncio oficial ainda não foi realizado pelo Corinthians, nem pela Prefeitura de São Paulo, tá?
Vamos aguardar para ver o que vai acontecer em relação a isso. Enquanto isso, dedo no like e comenta aqui se você é a favor ou contra, né, o Corinthians ser sede aí, né, a Neoquímica Arena ser sede de jogos da NFL, né, na temporada 2025, como já foi na temporada 2024. Dedo no like. Olha só, informações importantes, tá? A Record, né, trouxe a informação que o Pedro Raul está negociando, né, a sua transferência para o Ceará, tá? É bom a gente, né, falar sobre esse assunto que é importante, por quê? Porque é um jogador que enfim, não vingou com a camisa do Corinthians e ganha 720 mil por mês. Realmente, eu confirmei, né, que o Corinthians negocia com o Ceará o empréstimo do Pedro Raul até o final desta temporada. O que está pegando são os valores, tá? Justamente esse salário de 720 mil por mês. Eu tenho minhas fontes também lá, né, no Ceará, a gente é jornalista há 20 anos, a gente tem os nossos contatos lá, e o que me passaram é o seguinte: o teto do Ceará hoje, os dois salários mais altos, são do Pedro Henrique, que estava no Corinthians, e do Fernando Sobral, aquele meio-campista. Os dois ganham 400 mil, tá? Então, assim, se o Ceará pagar 400 mil e o Corinthians pagar 320, o negócio deve sair, tá? Foi o que me passaram, ouvindo ali os dois lados. Só que não é uma coisa tão simples assim, por quê? Porque o Ceará está querendo fazer uns gatilhos, né? O Ceará gosta disso e tem feito isso em todos os contratos. Tipo, o Pedro Raul atingiu tantos números de jogos, tal. Enfim, o Ceará atingiu tanto, o Pedro Raul atingiu tantos números de gols. Aí você vai dando um aumento a mais. Então, o Ceará vai aceitando pagar mais. Então, talvez o Ceará comece aceitando aí pagar 300 mil, o Corinthians 420, e aí o jogador vai ganhando espaço, o Ceará vai aumentando, né, o valor que aceita pagar por mês. Então, assim, o que está sendo discutido são esses detalhezinhos que são chatos. Quantos gols, quantos jogos, quanto você paga, quanto a gente paga, tudo isso está sendo discutido na mesa. O que tem de concreto estão conversando, há uma negociação e há o interesse, tá, do Condé, inclusive, né, o técnico do Ceará, no Pedro Raul, né? Até uma fonte lá me disse algo, né, que eu nem conheço, né, o jogador, né, porque eles pediram, né, o Pedro Raul aqui, ó, né, gols e minutagem, né, o salário por meta, tá? E o Ailon não está dando conta, tá? E o Ceará precisa de um centroavante, né? Então, existe aí o interesse, tá? Do Ceará, porque o Ailon não está dando conta do recado, e existe o interesse aí do Ceará, né, do Léo Condé, em contar com o atacante Pedro Raul do Corinthians. Vamos ver se sai, né? Deixa o like aqui, comenta aqui embaixo. Ó, informação boa para ti, exclusiva, hein? Olha só, né? Vocês estão nos últimos dias a gente tem tratado da saída do Matheus Bidu ou não, né? Enfim, tem se falado que o Bidu quer renovar, né, o contrato dele com o Corinthians, e isso está causando lá um mal-estar dentro do clube, porque o Corinthians, enfim, ainda não entende, né, essa questão do aumento salarial que seja primordial para ele. Enfim, ele quer renovar já agora, já ter esse aumento agora, já estendeu o contrato, né, que vence no fim da temporada. Nós vamos falar sobre isso e eu vou falar para vocês o seguinte: hoje eu discuti no almoço com a Fiel a questão se deve renovar ou não com o Matheus Bidu. Por que eu falei isso? Né? Até dei o crédito lá para quem trouxe a informação, tudo. O que eu estava discutindo? Eu falei, depende do salário. Não dá para você discutir a questão do Matheus Bidu assim, pode renovar ou não pode? Vale a pena renovar ou não vale? Entendeu? Não dá para você realmente ter uma opinião só em cima disso. Não, renova ou não renova? Não. O salário conta muito, se for um salário baixo ou um salário alto. Então, vou falar para vocês agora o salário, você vai me falar se vale a pena renovar ou não. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Isso. Segura essa!
Olha só, o salário do Bidu, Matheus Bidu no Corinthians, é de R$ 120 mil por mês, tá? Ele tem umas bonificações entre 30 e 50 mil reais por ano, caso ele atinja algumas metas. Em 2023, por exemplo, ele não atingiu. Em 2024, sim. 2025, outra história. Então vamos supor aí que hoje ele ganha fixo 120 mil por mês, podendo chegar, né, a um salário até de 180 por ano, tá? É o que ganha o Matheus Bidu, informação exclusiva importante para vocês. Então vamos lá. Se o Matheus Bidu ganha, por exemplo, vamos chutar o que ele atingiu todas as metas, vai atingir todas as metas esse ano, ou atingiu em 24, e ganha 180 mil por mês. Vamos supor que ele peça o dobro para renovar, né? Aí você tem aí um jogador pedindo 360 mil por mês, tá? Enfim, ou se ele ganha 120 mil, né, e pediu o dobro, 240 mil. Então, a gente tem uma questão hoje, né? A gente tem uma questão hoje aí para analisar. Vale a pena, né? Vale a pena ou não, tá? A renovação do Matheus Bidu por um valor aí de 240 mil por mês. Você acha que vale 240 mil por mês ou 360 mil por mês? Entendeu? Então, assim, ou se ele pedir o dobro, então eu não sei se ele está pedindo o dobro, ele pode estar pedindo o triplo, que eu acho difícil. Mas se ele estiver pedindo o dobro, 120 mil que ele ganha fixo, é 240 mil. Se ele atingir metas, o salário dele pode chegar até 180 mil. Então, se ele pedisse o dobro, 360 mil. Gente, é isso, tá? Eu vou colocar nesse limite. O salário dele é esse, 120 mil. Atingindo metas, ele pode, né, chegar aí até uns 180, 170. Enfim, esse é o salário do Bidu. É um salário baixo em relação a um titular do Corinthians, titular da lateral esquerda. Comparado aos outros jogadores, cara, o Hector Hernandes, nesse vídeo aqui mesmo, já estou trazendo para vocês, o Hector Hernandes ganha 450 mil no Corinthians. O Pedro Raul ganha 720 mil. Então, cara, eu não acho um absurdo o Bidu pedir um aumento para renovar. Ele ganha 120 mil fixo, tá? E eu acho que se ele pedir até 350 mil, cara, o salário dele é metade do Pedro Raul, menos do que o do Hector. Enfim, é um lateral, nós estamos falando de atacantes. Enfim, mas tem custo-benefício, tá? Tá aí a informação para você em primeira mão. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Agora tudo é Libertadores. Você vai conferir nesse vídeo os inscritos para a competição continental e tem novidades. Breno Bidon vai ser titular? Ele já está integrado ao grupo que está na Venezuela. E outra, qual o caminho do Corinthians até a fase de grupos? A delegação do Corinthians já está em solo venezuelano, onde encara nesta quarta-feira em Caracas, Universidade Central. Segunda fase, a chamada segunda fase da Libertadores, teve uma anterior, o Corinthians entra na segunda, depois tem uma terceira, também fase de mata-mata, para só depois fase de grupos. Universidade Central, inicialmente agora, jogo de ida na Venezuela, 26, semana que vem, a decisão na Neoquímica Arena. Depois disso, o Corinthians já sabe que pega o vencedor, já sabe que pega um equatoriano. O vencedor de Barcelona de Guayaquil, um adversário até tradicional aí dos brasileiros nos últimos anos na Libertadores. E El Nacional, também do Equador. Os dois vão se enfrentar nessa mesma fase de pré-Libertadores ou de segunda fase da Libertadores e o vencedor vai pegar Corinthians ou Universidade Central da Venezuela. A gente imagina que o Corinthians. Então o Corinthians passando pelo time venezuelano, pega o equatoriano depois no mesmo molde. Mata-mata, joga fora, decide em casa e depois entra na fase de grupos da competição. Esse é o caminho do Corinthians até entrar na fase de grupos do torneio. Então, toda a atenção possível, porque eliminatória, né? Vocês sabem como são, agora sabem como é. Agora, 2 jogos, né? Então tem uma possibilidade muito grande, ainda mais com que o Corinthians investiu, tá jogando. Então, eu queria dizer que é tranquilo, mas futebol, né? Então, toda a concentração possível e do jeito que o Corinthians está jogando, eu tenho convicção, né, de que o Corinthians tem condições de avançar. Vamos lá. O Corinthians também divulgou a lista de inscritos para a Libertadores. 45 nomes com algumas novidades, podendo adicionar 5 nomes
na fase de grupos. Então, tem algumas especulações, como por exemplo do Fabrício Angileri, aí que o Corinthians está contratando, que ainda não está na lista, evidentemente, né? Não foi anunciado, não foi registrado. Então, é um nome que pode entrar, figurar, mas só na fase de grupos. Então, as duas fases eliminatórias, sem o novo lateral esquerdo ou sem qualquer outro jogador que o Corinthians contratar até o dia 28, que é quando fecha a janela de transferências aqui de entrada para o Brasil, que é quando os clubes podem contratar. Então, tem aí 10 dias exatamente, para que o Corinthians possa fechar o seu grupo, pelo menos para esse primeiro semestre, e aí sim poder adicionar mais 5 nomes lá na fase de grupos. Por enquanto, a gente já teve algumas novidades aí. Vamos lá. Os goleiros, nenhuma por enquanto, né? O Hugo Souza e o Donelli, junto do Felipe Longo, que tá voltando da seleção, o Cadu e o Cauê. Laterais, Mateuzinho, Diego Palácios, olha aí o Diego Palácios inscrito, né? Apareceu, pelo menos na inscrição. Matheus Bidu, Léo Maná, o Hugo, João Vitor Jacaré, que vem sendo utilizado, e o Denner, que seria bacana ver cada vez mais esse moleque da base aí do Sub-17, que jogou a copinha, inclusive. Zagueiros, Félix Torres, André Ramalho, Gustavo Henrique, Kaká, João Pedro Choca, todos titulares, né, digamos assim. E aí tem o Renato, Fernando Vera e o Guilherme Gama. Meio-campistas, você tem o Maicon, o Garro, o Ranieri, André Carrilho, Bidon, Charles, Rian, aí o Bahia, Luiz Gustavo Bahia, que estava na Copinha também, capitão do time da Copinha, Luiz Eduardo, que é um meio-campista, mais meia do que volante, o José Martínez, né, e o Coronado e o Alex Santana, que eu não tinha citado, né, que também fazem parte já do elenco principal, e o Dieguinho. Atacantes, Dieguinho da base. Atacantes, Yuri, Memphis, Romero, Pedro Raul, Giovani, Héctor Hernandes, Thales Magno, Kaique, da base, que precisa ser mais utilizado. O Giovani, que eu falei aí, não deixa de ser uma novidade, né, porque ele foi de fora dos planos, inscrito no Paulista, chegou a ser utilizado naquele jogo contra o Novo Horizontino, deu assistência para o Alex Santana, mas a situação dele, até onde eu sei, não se alterou. Ele tem contrato até a metade do ano, não quer renovar pela proposta do Corinthians. O Ramon disse que não ia utilizar, de repente tá tendo que utilizá-lo para ver até se negocia, né? E olha, poderia receber mais oportunidades. Guinegão, que também veio da Copinha, Nicolas, Luiz Fernando e Nicolas Araújo. São esses todos os inscritos na Libertadores da América. O Memphis já com a camisa 10, o Garro já com a camisa 8, né? Na numeração aqui não tem muitas novidades aqui para falar para vocês. O Hugo é o camisa 1, o Yuri é o camisa 9, o Maicon o 7, não tem muitas novidades a respeito disso. A questão é, o Breno Bidon, ele está dentro de uma programação, ele e o Felipe Longo, né? É que o Bidon, digamos assim, o Longo é o terceiro goleiro do Corinthians, né? Então o Hugo Souza é um titular absoluto. O Donelli a gente até pode questionar se o Longo não merece mais oportunidades para ser um sucessor, uma alternativa ao Hugo. No caso do Breno Bidon, ele deixa o time para ir para o Sul-Americano Sub-20 como um titular da equipe. Só que, claro, né, o Corinthians começou a temporada 25 sem o Bidon no time. E aí o Ramon testou várias possibilidades, entre elas o José Martínez por um lado e o André Carrilho por outro. O Alex Santana foi pegando vários jogos. O Corinthians rodou bem o elenco. O Bidon, que estava jogando titular no Sul-Americano Sub-20, ele volta como titular da equipe, muito difícil. Exatamente porque ele cai de paraquedas num time que já vinha jogando de outra maneira durante esses primeiros jogos da temporada. Então, provavelmente, ele pegue banco de reservas. E aí, aos pouquinhos, eu acho que o Bidon, pela qualidade que ele tem, ele reconquista essa condição de titular. Agora, fica essa dúvida, porque o Martínez funcionou muito bem pelo lado direito, combinando jogadas com o Mateuzinho, muitas vezes atacando como um ponta, pela capacidade ofensiva que ele tem, e também pela recomposição, um cara que tem muito vigor físico. O Martínez, teoricamente, ele seria o primeiro volante na vaga do Ranieri para você usar Carrilho e Bidon, juntamente do Garro, formando esse losango no meio-campo. Ok, você entende que o Bidon vai disputar a posição com o Martínez, e aí você fixa o Ranieri de primeiro homem. Será? Eu tenho para mim que o Martínez abriria o meio-campo e faria esse time, Carrilho, Bidon e Garro. Mas tem essas outras opções, né? O Martínez pela direita funcionou muito bem, mesmo que deslocando o Carrilho pela esquerda, e às vezes eles até trocavam em alguns jogos, em alguns momentos. E aí tem o Rian, que joga pelo lado esquerdo, você tem o Alex Santana, que compõe bem ali o meio,
Problema bom, né, pro Ramon Dias resolver. Agora, o Bidonzinho, que eu acho uma joia, um diamante, você não pode abrir mão. Eu entendo até no primeiro jogo decisivo, pô, o moleque tá lá disputando um torneio com a seleção, vai ficar na Venezuela, que na cidade onde eles estavam, né, Puerto de la Cruz, se eu não me engano, 300 quilômetros de Caracas, então tá sendo feito ali todo o trajeto para ele se apresentar junto da delegação. Tem uma atividade ainda nessa terça-feira, véspera do jogo da quarta, o Corinthians já está na Venezuela, né, e aí o Bidon e o Felipe Longo vão se encontrar com a delegação, tudo isso foi planejado para que eles não precisassem retornar ao Brasil e voltar para a Venezuela para a disputa desse jogo. Já ficam por lá, já são utilizados e, cara, o Bidon eu gostaria pelo menos de vê-lo no segundo tempo, alguns minutos, né, pelo jogador que ele é, pela influência que ele tem no meio, pela capacidade técnica que ele tem de ajudar na construção, né, o Rodrigo Garro e tal. O Corinthians se virou bem, até porque tem muitas posições ali, muitas peças para a função no meio-campo. Mas eu ainda considero o Bidon como um titular dessa equipe. E você? O que você pensa disso? O que você acha que o Corinthians deve fazer nesse primeiro jogo, que até pode ser mais tranquilo do que a gente imagina, ou não, né? Já falei sobre isso, Libertadores tem muitas vezes algumas armadilhas que a gente desconsidera, às vezes, né, um ambiente mais hostil, um time mais físico do outro lado, uma arbitragem questionável, é natural. Libertadores tem esse tipo de ingrediente, de componente, tem que saber jogar o jogo também para voltar lá, eu diria que com um empate, mas eu acho que dá para voltar com vitória. Dá para voltar com vitória para depois decidir em casa na semana que vem de uma forma muito mais tranquila. Esse é o Corinthians, começando a sua trajetória na Libertadores da América 2025 e com ótimas perspectivas. Corinthians que ainda não está no seu ápice técnico, que terminou a temporada voando, mas assim, no topo, deu uma oscilada no começo desse ano, como todas as equipes, por uma questão física, por uma questão de ausências. O Garro jogou apenas 2 jogos desde que voltou, então assim, é natural que a gente entenda que o Corinthians ainda precisa se encaixar e se encontrar. E aí depois de chegar numa fase de grupos e começar a encorpar e contratar reforços pontuais, aí eu acho que a gente pode imaginar o Corinthians postulando algo maior. Se é uma Libertadores, eu não sei. É uma competição muito longa, traiçoeira e muito específica. Você vai entendendo ao longo da trajetória da campanha onde cada time pode chegar. E aí sempre tem aqueles confrontos com brasileiros, quando vai afunilando lá na frente, que a gente tem dificuldade de prever. Mas é a primeira vez em muito tempo que eu vejo um Corinthians forte para disputar os principais títulos. Antigamente, né, nos últimos anos, a gente via um Corinthians, né, que, ok, pode ser que ele consiga competir pela força da Neoquímica Arena, força do torcedor, às vezes, né, faz um jogo bom fora, volta para decidir em casa, leva para pênaltis. Era isso que o Corinthians se submetia, mesmo com alguns bons jogadores. Chegava num teto, num nível de jogadores que já não conseguiam entregar mais o mesmo, que a gente não imaginava o Corinthians postulando aí contra grandes adversários. Mesmo assim, chegou numa final de Copa do Brasil em 22, né, o Corinthians lá do Vitor Pereira. Depois chegou em semifinais, né? Exatamente pela força da torcida e, enfim, porque muitas trocas no comando técnico, muitos jogadores que já não estavam dando mais conta do recado, muitas lesões, um elenco desequilibrado. Dessa vez não. Essa cirurgia que foi feita no ano passado, essa reformulação completa no Corinthians, ela deu muito mais esperanças. O Corinthians hoje tem um goleiro espetacular, fora de série, formidável, que é o Hugo Souza. O Corinthians tem um meio pra frente que é primoroso. Tem algumas questões mais sensíveis, tipo as laterais, tipo a defesa que ainda não tá bem afirmada,